Voltamos com Cidadania em Debate aqui pela FURB TV. E no programa de hoje estamos falando sobre o Festival de Cinema que ocorre nesta terça-feira e depois na quinta-feira na Escola Estadual Elza Pacheco. Para falar deste evento, os nossos convidados são os professores Maicon Poli de Aguiar e Josué de Souza. O Maicon e o Josué são os responsáveis por organizar o festival e, claro, fazer toda a discussão e dar as devidas explicações por uma, digamos assim, uma pataquada. Lembrando que o professor Josué já falou antes que o nosso legislativo local acabou produzindo por desconhecer o que era o festival. Tudo por aquela palavrinha lá, gênero, que está se tornando aí uma palavra muito mal vista em alguns segmentos, e a partir dessa manifestação aí, dessa moção que o Legislativo acabou divulgando contra o festival, a coisa perdeu-se o rumo. Mas enfim, o festival vai acontecer. Os vereadores acabaram falando de algo que eles desconheciam, né, professor Josué? Sim, o que nos ocorre é que eles tomaram uma decisão de fazer a moção de repúdio ao festival, a Câmara e teve 2 vereadores que depois para a imprensa assumiram que tomaram a decisão sem conhecer o projeto, então 2 deles externaram isso publicamente, que não sabiam o que acontecia no projeto, e acabaram trocando os pés pelas mãos, como você bem falou, pelo simples pavor da discussão de gênero. Gênero é uma categoria sociológica, né, e que discute relações de poder na sociedade. Relações de poder entre orientações sexuais diferentes. Né? E quando a gente quer discutir gênero... Aliás, deixa eu só pegar esse ponto, professor Josué, que eu achei bem interessante. Orientações sexuais. Não é opção, né? Não é opção sexual. Como alguns dizem assim, que é interessante, alguns pais, muitos pais, inclusive de repente você aí, fica dizendo, olha, esses professores estão levando lá palestrantes para induzir nossos filhos. Pessoal, não é a opção é algo assim do tipo, eu agora vou optar ser isso e não ser aquilo. É orientação. Muito bom esse ponto que o professor Josué levanta e que tem embasamento científico. E aí eles acabaram tomando essa decisão que, ao nosso ver, foi equivocada. O que é importante salientar é que o evento é um evento destinado a público de ensino médio, é um evento destinado aos estudantes do Elza Pacheco, era um trabalho, e é um trabalho que é voltado de cunho acadêmico e voltado para os nossos estudantes. A contradição criada pela Câmara de Vereadores é que ele acabou divulgando o nosso evento, né? Ele se tornou um evento que chamou a atenção na esfera municipal, pelo menos, e estadual, para a gente ficar por aí, e acabou criando um movimento contrário do que aqueles vereadores que querem proibir o simples falar da palavra gênero na escola, né, no ambiente escolar. É importante, o porquê que é importante a gente discutir gênero na escola, e isso o Marco também pode falar com propriedade, é que em Blumenau, por exemplo, a gente teve no último mês pelo menos 3 crimes contra as mulheres, que terminou com morte, né? A violência contra pessoas que têm orientação sexual que é diferente da orientação heterossexual é superior se a gente for tratar índice de violência. Há sim uma necessidade frequente de a gente discutir essa temática na escola, assim como é frequente que a gente discuta o racismo, assim como é frequente que a gente discuta a violência religiosa dentro do ambiente escolar. O que os vereadores fizeram foi transformar um tema que era um tema acadêmico, que é um tema educativo, necessário para a gente discutir, numa agenda política e eleitoral, muito mais orientada por suas pautas políticas eleitorais, que orientam as suas bancadas, do que no cuidado com a educação pública, seja no município ou seja no estado.
Professor Maico, o Josué já pontuou aí, né, que essa discussão ela tem um cunho político, mas eu creio, e aí me corrige se eu estiver errado, que também está em discussão a escola pública, né? A escola pública, ela fica ameaçada nesse sentido? Quando o nosso parlamento legislativo, né, quando o nosso município quer intervir numa discussão de Estado, já é um descumprir de um entendimento de legislação, né? Nós temos que entender, e aí foi uma fala dos próprios vereadores quando eles vieram entrar em contato com a gente. Eles estiveram lá na escola, estiveram na escola, né, faz umas 2 semanas. Eles assumiram que deveriam ter falado com a gente antes. E na nossa conversa, a gente percebe, vou externo aqui a nossa fala, que nós não entendemos dos mesmos conceitos da mesma forma, né? Acho que nós interpretamos por um lado científico, que é baseado desde a década de 90 a discussão de diversidade de gênero no Brasil, isso muito mais antes em outros países. Há toda uma questão de um diálogo que precisa ser feito. A escola pública ela tem que resistir a essa questão de ser este porta-voz da ciência que muitas vezes não se tem em casa, discutir as temáticas. A escola pública ela não pode ser mais alvo de desmandos, de desinteresses políticos eleitorais ou de qualquer outra espécie, que não apenas interesses pedagógicos na formação dos indivíduos. Né? Não doutrinamos ninguém, não dizemos às pessoas um caminho único a seguir, damos caminhos científicos e discussões a serem feitas para a construção dele. Quando a escola ela é podada no seu direito de livre cátedra, de discussão das ideias, porque pressupostamente certas temáticas não podem ser discutidas, nós estamos limitando aquilo que é a função de qualquer parâmetro educacional, que é o diálogo. Como não discutir a educação sem o diálogo? Aliás, a escola, me parece, e eu inclusive na condição de professor, a escola tornou-se um espaço não da inclusão, e sim da exclusão, né? Aliás, a escola brasileira ela tem esse histórico, né? E muitas vezes os próprios professores não conseguem lidar com a diversidade, né? Porque esse é um espaço da diversidade, né? Nós temos que ver o próprio caso do último final de semana com a questão do Enem, a questão da inserção da temática e da redação, trabalhar a questão da inclusão dos surdos. E aí nós temos na escola toda essa questão do embate do próprio governo estadual que está questionando a função do segundo professor na auxiliar essas pessoas com limitações, que é já desregulamentar isso, tirar isso para o ano que vem, é uma possibilidade. Então, a inclusão ela tem que ser feita, é função da escola colocar isso. Nós vemos, por exemplo, que várias dessas temáticas que nós incluímos na discussão atingem pessoas que, de um modo geral, são invisibilizadas dentro da sociedade, e a escola, um microcosmo, mostra muito isso. Então, discutir, por exemplo, diversidade de gênero, ela é muito mais para visibilizar aqueles que estão no ambiente escolar, que estão na sociedade, mas que não se vê representados nem mesmo na escola. Então, temos o caso, né, que foi de um dos filmes que trabalha a questão da identidade de gênero. Temos um caso na nossa escola, com várias pessoas com orientações sexuais distintas, que não apenas heterossexual. Por que eles não podem ser vistos na escola? Por que eles não podem se ver representados? Porque eles precisam ser marginalizados como se eles estivessem fora do que seria o padrão, né? Acho que você, mais do que muita gente, sabe que na sociedade que nós vivemos no Ocidente, Blumenau não está muito longe disso, se você é branco, hétero, homem e cristão, você não sofre tanto preconceito quanto todos os outros grupos que não são necessariamente minorias. São pessoas que também precisam ser visualizadas e respeitadas porque não são diferentes em termos de direitos. Tem que ser os mesmos direitos. Professor Josué, se a escola seria o espaço para educar esses alunos, né, a respeitar o outro, porque a discussão aí é respeitar o outro, né, de como você olha o outro e de como você respeita esse outro, esse que não é você, né? Esse esforço dos professores muitas vezes é um esforço árduo, né? Sim, é um esforço árduo e um esforço de defesa da escola pública com função pública. A escola pública deve servir ao público e deve servir a todos. E numa democracia, a gente não deve servir somente a maioria. Sobretudo, a gente tem que defender o direito da minoria. Porque senão tu transforma a escola pública, transforma o Estado num instrumento da ditadura de uma maioria. Não. A escola pública ela tem que trazer temas que tirem a minoria da invisibilidade. Porque nós só vamos ter um país realmente democrático, realmente republicano, quando essa minoria ter as suas demandas atendidas.
Então, tá aí esse esforço da escola, né? Bom, a gente está chegando ao final aqui do Cidadania em Debate, que esse assunto é um assunto que renderia uns 2, 3 programas, mas de imediato eu já quero explanar aqui que espero que vocês tenham um bom festival, que aliás já tá, a Elza Pacheco já está se tornando uma referência, queira os vereadores sim, queira os vereadores não, uma referência não só aqui em Blumenau, mas para outras escolas do estado, né? Eu quero desejar um bom festival para vocês e agradecer a presença de vocês aqui, né? Muito obrigado, agradeço o espaço e o Maico vai fazer o convite para quem quiser assistir o festival. Pois é, para todos aqueles que possam estar assistindo, né? O evento acontece amanhã e na quinta-feira. Esse evento, por questões de segurança, por questões de toda a proporção que se tomou, a gente vai preservar a segurança dos nossos estudantes, dos professores e dos palestrantes. Ela vai ser fechada para os estudantes que queiram assistir, vai ser feita uma listagem, né? O público-alvo são eles, mas todas as pessoas de qualquer parte do mundo que queiram assistir a palestra, ela vai ser transmitida via redes sociais, né? É só acessar o Face da escola, que está lá indicando já amanhã o horário e todas as informações para acompanhar via as redes sociais a transmissão ao vivo da palestra de amanhã e da palestra de quinta-feira. Uhum. Portanto, não faça daquele espaço de educação um conflito. Se você está em casa, assista em casa, não precisa ir lá levantar a bandeira, porque o festival e a discussão é de interesse dos alunos. Eles, inclusive, disseram que queriam fazer essa discussão. Tá? Então, fique em casa, assista lá e tal. Deixe os alunos aprender um pouco mais. Eles vão saber como respeitar uns aos outros. Enfim, chegamos ao final de mais um Cidadania em Debate, um programa do Sindicato dos Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Quero agradecer, mais uma vez, a presença dos professores Maicon Poli de Aguiar e Josué de Souza, que falaram sobre o Festival de Cinema da Escola Estadual Elza Pacheco, de Blumenau. Também quero agradecer a você que esteve ligado no nosso programa. A gente volta a se encontrar para um novo assunto na próxima segunda-feira, aqui pela FURB TV. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana. Tchau!